Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Agora que a gente já sabe a cinemática do movimento gravitacional, na verdade as leis da cinemática da gravitação, que são as leis de Kepler, a gente precisa discutir a lei dinâmica, que é proposta por Newton, quando observando o comportamento dos planetas, ele percebe que há uma interação entre as massas. Mais do que isso, ele percebe que a força entre os planetas é proporcional a essa massa, de forma direta e, atenção, proporcional de forma inversa ao quadrado da distância entre os centros dessas massas. Anote isso aí. Newton percebeu que força é diretamente proporcional ao produto das massas, quanto mais massa envolvida, maior é a força, e percebeu que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando a gente coloca uma igualdade, aparece uma constante que a gente chama de constante universal da gravitação. Importante, esse universal é porque vale para todas as interações. Então, muito cuidado. Seu corpo está interagindo com o planeta, mas também está interagindo com as outras massas ao seu redor. A diferença é que a atração que o planeta impõe às outras coisas é muito maior do que a que você impõe. E a gente tem uma força gravitacional praticamente imperceptível. Mas toda massa atrai massa. Atenção, gordinhos, gravitacionalmente somos muito mais atraentes, tranquilo? Então, muito cuidado daqui para frente para diferenciar força de atração gravitacional de força-peso. A força de atração gravitacional aparece sempre entre duas massas. Agora, a força-peso é uma força de atração gravitacional em que um dos corpos é um planeta. Então, quando a gente fala de força-peso, a gente já sabe que é uma força de atração gravitacional, mas nem toda força de atração gravitacional é uma força-peso. Tranquilo? Quando a gente pega e iguala a força gravitacional com a ideia de força-peso, a gente consegue desenvolver uma expressão para a aceleração da gravidade, para o campo gravitacional que é dado em função da distância para o centro do planeta. Acompanhe na mãozinha e veja os casos particulares em que isso pode aparecer na prova. Como a força-peso é a força de atração gravitacional feita pelo planeta sobre corpos na região de alcance do campo gravitacional, a gente pode então escrever aqui em módulo essas forças e a gente pode muito bem escrever peso como massa vezes aceleração da gravidade. Perceba que eu já estou sem a seta aqui, já estou trabalhando em módulo. E como a gente viu, a força de atração gravitacional é igual a constante vezes massa do planeta vezes massa do corpo sobre distância entre os centros do corpo e do planeta ao quadrado. Como a gente pode ver, a massa do corpo aparece multiplicando nos dois lados da igualdade, então eu posso simplificá-la. E eu fico, então, que o módulo da aceleração da gravidade é dado por constante que multiplica massa do planeta sobre a distância ao quadrado. Muito importante. Perceba que a aceleração da gravidade não depende da massa do corpo, só da massa do planeta. Essa aceleração, assim como a força gravitacional, ela é radial, ou seja, está na linha do raio, e ela é convergente, ou seja, aponta para o centro do planeta. Muita atenção e cuidado com isso. Quando o corpo estiver em contato direto na superfície do planeta, a separação do corpo para o centro do planeta é o próprio raio desse planeta. Então, essa distância d é igual ao raio, e para esse caso, a gente vai ter o valor de g igual a constante que multiplica massa do planeta sobre raio do planeta ao quadrado. Agora,
Quando o corpo estiver afastado da superfície de uma distância h, da superfície até o corpo, cuidado, for h, do corpo até o centro eu tenho que considerar o h e também o raio do planeta. É por isso que essa distância que aparece aqui é dada por r mais h, muito cuidado, e aí a aceleração da gravidade vai ter módulo g, que multiplica massa do planeta, tudo isso sobre, atenção e cuidado agora, r mais h ao quadrado. Tranquilo? Muita atenção e cuidado com isso e acompanhe os exemplos para entender melhor. A razão entre as massas de um planeta e de um satélite é 81. Um foguete está a uma distância r do planeta e a uma distância rzinho do satélite. Qual deve ser o valor da razão r sobre rzinho para que as duas forças de atração sobre o foguete se equilibrem? Olha aí, fera. A gente tem um planeta, vou colocar ele aqui, como sendo essa bola grandona. E tem aqui o satélite, vou colocar como sendo essa bola pequenininha. Eu não sei quanto é a massa do satélite, nem quanto é a massa do planeta. Mas eu sei que a massa do planeta é 81 vezes a massa do satélite. Então eu vou chamar a massa do satélite de m, porque aí eu posso chamar a massa do planeta de 81 vezes m. Entre eles, tem uma linha aqui, e em algum lugar existe um foguete que está a uma distância r pequena do satélite e r grande do planeta. E ele fala de equilíbrio. Então a força com que o satélite puxa o foguete tem que ser igual à força com que o planeta puxa. Como a força é diretamente proporcional à massa, se ele estiver exatamente no meio, o planeta vai fazer uma força maior. É por isso que nessa situação o satélite precisa estar mais próximo do foguete do que o planeta. Então vou colocar um pontinho escuro aqui no caminho e dizer que a distância aqui para o satélite é rzinho e dizer que aqui é rzão. Como a força resultante sobre o satélite é nula, a força feita pelo planeta tem mesmo módulo que a força feita pelo satélite. Isso aqui é o que resolve o problema. Lembrando que força de atração gravitacional é dada por constante vezes. Para o planeta, vai ser a massa do planeta, 81 vezes a massa m, vezes a massa do foguete, que eu não sei quem é, vou chamar de mzinho, sobre a distância que separa o planeta do foguete, que a gente chamou de r grande. Ela ao quadrado. Escrevendo aqui agora a força que o satélite faz, é constante, vezes a massa do satélite, vezes a massa do foguete, sobre rzinho ao quadrado. Perceba que a massa do foguete aparece nos dois lados da equação, então não faz diferença se é um foguete muito massivo, menos massivo, com 3 vezes a massa, com metade da massa, o valor da massa do foguete não faz diferença. Idem para constante. Como um aqui é 81 vezes m, aqui é m, eu posso simplificar esse m dos dois lados e eu fico que 81 está para rzão ao quadrado, assim como 1 está para rzinho ao quadrado. Perceba que 81 é quadrado perfeito, r ao quadrado é quadrado perfeito, 1 é quadrado perfeito e rzinho é quadrado perfeito. Então eu posso extrair a raiz quadrada nos dois membros da equação. Fazendo isso, eu vou ficar com raiz de 81 é 9, e isso dividido pela raiz r ao quadrado aqui fica r, isso aqui é igual a 1 sobre rzinho. Como que ele quer saber? É o valor de r grande dividido por r pequeno, r grande está dividindo, passa multiplicando 1, então eu vou ter r sobre rzinho igual a 9. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila demais essa questão. É só você lembrar que se está
com resultante nula, as forças opostas se equilibram e por isso tem mesmo módulo. Substituir para cada caso a força de atração gravitacional e o resto é continha de matemática. Um objeto de massa igual a 60 kg tem peso na superfície da Terra igual a 600 newtons. O peso desse objeto, estando ele a uma altura correspondente a 2/3 do raio da Terra, será igual a... Anotando os dados da questão, ele diz que um corpo tem massa igual a 60 gramas e tem módulo da força peso igual a 600 newtons. Isso quando ele está na superfície. Aí ele pergunta qual vai ser o módulo da força peso quando ele estiver a uma altitude, ou seja, a uma distância da superfície que corresponde a 2/3 do raio terrestre. Ora, quando você está na superfície, a distância do corpo para o centro do planeta é o próprio raio. Quando você está numa altura h, a distância corresponde ao raio mais essa altura h. No caso, h é 2/3 de r, então vai ser r mais 2/3 de r. Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, isso dá 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes r, 3r's, mais 3 por 3 dá 1, vezes 2r's, 2r's. Então a pergunta é quanto é o peso quando ele estiver numa altura que corresponde a uma distância para o centro de 5/3 de r. Bom, eu tenho que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ou eu posso escrever que é massa vezes constante, massa do planeta, sobre distância ao quadrado. Olha só, distância ao quadrado. Todo o restante é constante. Eu posso escrever que o peso vezes a distância ao quadrado é igual a mzinho vezes g vezes mzão. Como a massa do corpo não varia, g é uma constante, m é a massa do planeta que também não muda, eu posso dizer então que o peso na primeira situação, que é na superfície da Terra, multiplicado pela distância, que corresponde ao raio na primeira situação, é igual ao peso que ele está procurando na segunda situação, vezes a distância na segunda situação ao quadrado. O valor do peso na primeira situação, 600. O valor da distância na primeira situação, r, e tal ao quadrado. É igual ao peso na segunda situação, não sei quem é, vou chamar de x. E a distância, 5/3 de r, tudo isso ao quadrado. Então, 600 vezes r ao quadrado é igual a x vezes 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. R ao quadrado é r ao quadrado mesmo. R ao quadrado aparece multiplicando nos dois membros, eu posso simplificar. 9 está dividindo, vai passar multiplicando. 25 multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho que x é 9 sobre 25, que multiplica 600. X, então, vai ser igual a 9 vezes 6, 54. Tudo isso, 5.400, dividido por 25. Bom, 54 dividido por 25 dá 2. 2 vezes 25 é 50. Desce o 4. 40 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25 para 40, 15. 150 dividido por 25, 16. Então, o valor da força na altura, na altitude que ele está comentando, é de 216 newtons. Perceba que ela caiu para menos da metade do valor na superfície.
A alternativa que diz isso pra gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais.